tá? Eu passei para vocês. Agora, se tiver feito barulho, foi que meu computador caiu. Feia a coisa. Eu passei para vocês algumas atividades aí do App Invento usando o TimeDB, tá? Espero que vocês tenham feito alguma coisa, tá? E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. A gente vai passar. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma questão que vocês queiram pontuar, também pode falar, tá, gente? Ah, Bruno, eu queria que você corrigisse esse exercício tal, ou fizesse tal coisa, pode trazer que a gente vai tentando. É lógico que existe uma lógica por trás da disciplina que eu também não consigo fugir muito, mas se for possível, a gente vai encaixando um no outro e tudo mais, não tem problema não, tá? Estou tentando manter o chat aberto aqui, tá? Se por acaso eu não ver, alguém me chama aí e a gente vai corrigir. E aí, a primeira coisa, começar a trabalhar com o TimeDB, que eu passei para vocês, né? É vocês entenderem que o TimeDB, ele é um repositório, tá? É similar, de novo, similar que a gente trabalha com banco, tá? Eu fiz uma cagada aqui agora. Vamos lá. Então, quando a gente está trabalhando com TimeDB, é importante a gente ter consciência que a gente pode estar trabalhando com alguma coisa próxima ao banco de dados, tá? Então, o TimeDB, na final da história, ele nada mais é do que um arquivo de texto, salvo dentro do seu dispositivo, e aqui dentro ele salva tudo como chave, um valor que não pode se repetir, e essa chave sempre aponta para um valor ou para um conjunto de valores. Então, é um arquivo de texto que vai fazer isso aqui, chave, valor. É um banco de dados? Sim, só que é um banco de dados mais primitivo. Não é um banco de dados que vocês viram com cartão, ou que a gente trabalhou em Java, que você tem a entidade, a tabela, não. Ele vai salvar tudo com essa ideia de chave-valor, tá? E essa ideia de chave-valor, ela é importante. Vocês já viram falar de banco de dados no SQL? Já viram falar de banco de dados no SQL? Que não são SQL, que estão na moda aí agora? Eles trabalham muito com esse formato, tá? Então, o que é o TimeDB no final da história? Um arquivo que vai ficar gravado, salvo dentro do seu computador, dentro do seu device, dentro do seu smartphone, com os valores que foram armazenados ali dentro. Então, normalmente, quando a gente trabalha com chave, é um valor, normalmente não, regra, é um valor que não pode se repetir, tá? Então, por exemplo, pessoas, a gente pode cadastrar como se o CPF das pessoas, tá, fossem uma chave de identificação. Os valores que essa chave vai apontar, aí ele vai salvar aqui, por exemplo, como Bruno, ponto e vírgula, né, endereço, ponto e vírgula, bom despacho, aí vai. Ou seja, o formato que ele trabalha é basicamente isso aqui, uma chave apontando para um conjunto de valores. Não tem muito segredo, tá? E outra coisa que a gente tem é isso aqui, ó. Repara que a gente tem ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Cada um desses pontos e vírgulas aqui que a gente trabalha fossem um vetor, um array, tá, que a gente está usando. Então, é como se a gente tivesse aqui dentro da nossa memória aquele mesmo cenário que a gente estava acostumado, tá, de ter vetor, de ter array, tá? E aí, o Bruno joga aqui, posição, o endereço ele joga aqui, a cidade ele já joga aqui. Então, é vetor. Uma diferençazinha que tem no TimeDB e no TimeDB do App Invento é que a posição aqui começa de 1. Vocês devem lembrar que a posição lá, quando a gente trabalhou em Java, em PHP,
sempre começa do zero. Aqui não, aqui a gente... Quando a gente quer simular uma entidade, uma tabela que a gente tem no banco de dados, o que a gente vai fazer, basicamente, é criar um vetor, um array, com aquelas informações e salvar como se fosse uma linha. Tá? Então, um exemplo rapidinho com vocês. Bem tranquilo, tá? WordPad, tô ficando doido. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat. Ainda não. Estamos ouvindo não, pô. Oi? Fala. Nós temos aqui uma tabela, por exemplo, de aluno. Uma tabela de aluno que vocês estão acostumados a trabalhar no banco de dados. Aqui embaixo a gente teria os dados desses alunos. Então, nossa, matrícula, IF e a data. Aí, 2, é ano. E aí a gente teria quanto fosse. Isso aqui é uma tabela, né, uma entidade banco real, de banco de dados relacional que a gente está acostumado a trabalhar. Quando a gente joga isso para um formato TimeDB, isso aqui vira, tá? 1, pos, 999, IF, 11 do 11 do 2000. Então, para que, quando a gente está trabalhando nesse modelo aqui, os nossos dados são armazenados meio que em sequência. A gente não tem aquela possibilidade de enxergar, de fazer a tabelinha bonitinha, mas a gente simula essa tabela. Então, é a mesma coisa. Deixa eu criar um novo aqui. Mas isso, a gente está fazendo a mesma coisa de estar trabalhando com as tabelinhas. Só que, na verdade, a gente está simulando isso aqui. A gente não vai ter a tabela aqui, estudante. A gente vai saber que essa junção aqui forma um estudante. Então, isso aqui é o conceito inicial para a gente trabalhar com a questão do time bastante de agora em diante, tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não está aparecendo para mim, não. Se alguém mandar lá no grupo, vocês me avisam, tá? Por favor. Então, tá bom. O cenário que a gente tem, está posto. E aí, a atividade que eu passei para vocês era uma atividade bem tranquila. Deixa só o meu querido Pepe Inventor carregar aqui. Era uma atividade bem tranquila, tá? Não era essa. Era essa aqui, tá? Que era um cadastro de estudante, certo? Tem a videoaula, tá passo a passo, então, assim, eu não vou refazer essa atividade aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu pontuei até agora ou em relação a esse aplicativo que eu passei do cadastro estudante? Me dê um feedback aí, pessoal. Sim, não, não entendi nada, faz tudo. Pode responder aí, por favor. Gente, tô achando que eu tô sem internet, ninguém fala nada. Gente, isso, Lais. Pelo menos manda um kkk aí. Fala que assim, Bruno, você tá ficando doido, você já deu essa matéria. Pode falar, não tem problema não.
Ninguém. Então tá bom. Quem cala consente, né? Tá todo mundo jantando, né? Entendi. Eu tô aqui com fome. Vamos lá. Vou voltar aqui no TI. O povo de TI não é fácil, tá? Vou fazer uma revisão aqui de time, então. Coisa bem simples, tá? Coisa bem simples. Aí, Andressa, eu vou fazer um que é próximo desse que vai fazer agora. Só que é bom que depois vocês tenham a videoaula, dá para comparar. E assim, vou postar essa aula aqui também, né? Estou gravando ela, mas estou gravando. Então, o que a gente faz quando a gente quer gravar? Certinho, não, tranquilo, isso aí, gente, é para vocês irem mexendo mesmo, né? Conforme a gente combinou, né? São 10 aplicativos para vocês entregarem. Isso aí acabou dando certo, ou sorte, né? Porque aí fica um jeito mais flexível da gente estar avaliando. Não precisa de ser uma coisa com datas bem fixas, bem fechadas, não. Tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês do TimeDB aqui, tá? Primeiro, assim, gente, vou fazer uma tela bem simples mesmo, tá? Vou colocar uma legenda aqui e vou só colocar aqui os... A pressão está aqui justamente para vocês, tá? A gente vai estar trabalhando com essa ideia. E lembrando que a gente normalmente usa esse organizador horizontal, tá? Eu coloquei 100% de largura e 10% de altura. Aqui, uma legenda. E vamos colocar aqui modelo. Vamos colocar uma caixa de texto na frente dele. Tá? Vou renomear essa variável da caixa de texto para modelo, só para ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Vou adicionar outro organizador horizontal, mesma coisa, largura de 100 e altura de 10. Vocês já estão cansados de fazer isso de fora sorteado. Vamos colocar outra caixinha de texto aqui. Essas dicas aqui. Vocês vão ver que na mesa de aula tudo eu esqueço de tirar a dica. E me mata de raiva. Tá? Eu sempre esqueço. Desculpa, meu celular tocou aqui agora. Meu amigo Buriburi ligando aqui. Nós vamos renomear essa caixa de texto aqui. E só para ficar mais organizadinho, vou colocar mais um atributo, mais uma característica. Boa noite, Moraes. Chegando aí agora. Qualquer dúvida é só falar. Beleza? E aqui, nesse terceiro elemento, a gente vai incluir cor do carro. Vou colocar uma caixa de texto. Vou renomear ela para... O objetivo dessa tela? Representar um carro. Tá? Vai trabalhar com um sistema de armazenamento local, e aí a gente vem aqui nessa opção do lado esquerdo aqui nessa paleta, a gente tem aqui o TimeDB, tá? E a gente vai usar ele. Repara que ele é um componente invisível, ele aparece aqui e aparece aqui na nossa árvore de componente, e um detalhe é que ele tem um namespace, um nome, tá? Esse namespace dele, se você quiser acessar ele em outras páginas, em outras telas que você tem no seu celular, esse namespace tem que ser o mesmo. Por isso que normalmente a gente nem mexe, tá? Mas se mexer, tome cuidado. Beleza. Repara aqui também na paleta de armazenamento que a gente tem outros tipos de serviço, tá? Se vocês clicarem nas interrogações que vocês com TimeDB local para vocês entenderem essa formato, tá? E depois a gente vai fazer alguma coisa web, sim, só que, de novo, na web a gente deve usar esse Firebase DB aqui, tá? Mesmo ele estando experimental, porque é mais fácil de trabalhar, tá? Então, a gente tem isso aí. Beleza. Nossa telinha tá aí.
Uma coisa que a gente vai colocar aqui é um botão aqui embaixo, gravar. E aí, eu vou só editar ele aqui, o texto dele, para salvar, por exemplo. Qual que é a nossa ideia? Gravar um carro de coleção. Então, a gente vai mostrar aqui, certo? Esse e esse. Vamos gravar o modelo, a placa, a cor, e vamos mostrar ele em algum lugar. Então, essa aqui seria a nossa primeira tela. E agora sim, a gente vai usar o TimeDB. Como que a gente usa ele? Vou lá no bloco. Funciona como evento, tá? Aqui no design, a única coisa que a gente vai ter de evento aqui para uma ação assim, vai ser o salvar. Lógico que a gente pode pôr evento, né, dentro das caixas de texto, o dedo do usuário e tudo mais, mas o botão salvar, ele está aqui propositadamente. Então, seleciona ele. Quando o usuário clicar no botão salvar, o que, que a gente quer fazer? A gente quer pegar o modelo, a placa e a cor daquele carro e salvar em um banco de dados, tá? Então, para salvar no banco de dados, quando a gente quer salvar uma espécie de entidade, de novo, lembra da tabela do banco de dados relacional? A gente vai ter que trabalhar com lista, tá? E aí, aqui nos blocos, a gente tem essa opção de lista. Para facilitar para vocês, todas as vezes que vocês forem trabalhar, eu recomendo que vocês criem uma variável, tá? Então, aqui no menu variáveis, a gente tem aqui o global, a gente está criando uma variável carro. E inicia essa variável como uma lista vazia. Então, aqui no menu lista, você tem que criar a lista vazia. Quando você faz isso, essa variável carro, ela assume o formato de vetor, o formato de array, o formato de uma lista. De novo, aqui no lista, a gente tem que adicionar itens à lista. A gente vai colocar aqui dentro do botão clique, tá? Se a gente tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Pode falar. Abre o microfone, reclama, briga com o Bruno, não tem problema não. Esse bloquinho funciona da seguinte maneira. A gente adiciona em uma lista, então a gente usa a variável carro que a gente acabou de criar aqui em cima, tá? Detalhe, o App Inventor cria tudo como global, tá? Mas o escopo é a tela que ele tem inserido, então não precisa se preocupar muito. E tem sido uma experiência incrível pra gente. Claro, o festival, o prato escolhido foi a região. Clicar a gente pode aumentar a quantidade de itens. Tá? Então, quando a gente vai colocar modelo, placa, cor, a gente vai trabalhar com 3 itens nessa lista, tá bom? Com o microfone aberto aí, está dando um barulhinho. Eu só não vi ainda. Pronto, obrigado aí. O que a gente vai fazer agora? Quais são os itens que a gente quer adicionar? Tá? Primeiro é o modelo. Então, a gente pega aqui o modelo texto, txt modelo texto, e adiciona no primeiro item da lista. Tá? Aqui você pode copiar e colar para você ganhar tempo. O segundo item da lista é a placa, e o terceiro item da lista é a cor. E aí, gente, essa ordem aqui, ela é muito importante. Tá? Vou parar aqui os bloquinhos, lá para o nosso quadro virtual, que não é um quadro nenhum, né? Mas aí, é importante que fique claro para vocês, tá? Todas as vezes que vocês forem trabalhar com array e com vetor, tomem cuidado com isso aqui, que vocês estiverem usando TimeDB, tá? Cuidado com isso aqui. A nossa lista aqui, ela tem 3 posições, certo? E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte cenário, tá? Se a gente colocou o modelo na primeira posição, o modelo vem para cá, certo? Se a gente colocou a placa na segunda posição, a placa vem para cá. Se a gente colocou a cor na terceira posição, a cor vem para cá, certo? Então, a gente precisa de criar uma padronização, porque se na hora que você for ler ou gravar outro carro, você mudar essa ordenação, como seu arquivo de texto no TimeDB é apenas um, ele vai ficar todo
perdido, tá? Então, por exemplo, a gente vai passar aqui. Desculpa, a gente vai passar modelo, a placa. E a cor é branco. Esse é um registro que a gente fez, certo? Se a gente criar outro registro, a gente não pode colocar a placa primeiro. HHG, placa é prata, e que é um par. Porque senão, a gente vai fazer confusão. Justamente porque, como a gente não tem tabela, a gente não tem mecanismos para forçar que o primeiro elemento é o modelo. A gente não tem. A gente tem isso de bom senso. Tá? A gente não tem como falar que o terceiro elemento é a cor. A gente tem que fazer isso da nossa organização. Tomem cuidado com isso aqui, porque aí vai ter que ser sempre na mesma posição. Primeiro é modelo, placa, cor. Você acha o jeito que você considera melhor de trabalhar, bom? Então, aí tá feito, beleza. Foi só um lembrete. Agora, como que a gente adiciona isso? Como que nós vamos adicionar isso no TimeDB propriamente dito? Aí a gente tem um TimeDB aqui, tá? TimeDB. E a gente vai usar esse bloco armazenar valor, que está aqui do lado. Tá? Repara que os rótulos, que os blocos do TimeDB são bem tranquilos, tá? A gente consegue apagar tudo que a gente tem gravado em um banco de dados do Time, tá? A gente consegue apagar um rótulo, a gente consegue recuperar todos os rótulos, tá? A gente consegue recuperar o valor a partir de um rótulo ou armazenar, tá? Detalhe, o rótulo aqui na tradução, gente, é como se fosse a nossa chave, tá? É como se fosse a nossa chave. Então, só tomem cuidado com isso. Então, a gente vai usar esse bloquinho aqui, armazenar valor. E aí, o que nós vamos armazenar? A gente tem que passar uma chave e um valor. O nosso valor é essa lista que a gente acabou de montar. Repara que a lista, ela está sendo jogada na variável carro. Então, a gente pode vir cá e falar que o valor para armazenar é o valor da lista carro. Tá? E o valor da chave? Qual que é o valor da chave? E aí vem um dos outros pontos que são interessantes para trabalhar com TimeDB. Chave não pode repetir. Tá? Igual eu fiz a associação com vocês, é como se fosse o ID, o identificador, né, a chave primária daquela tabela. Então, entre modelo, placa e cor, o mais indicado para a gente usar como rótulo seria, né, a placa. A placa de carro não se repete. Então, a gente estaria pesquisando os carros, né, gravando esses carros a partir da placa deles, tá bom? A gente faz isso aqui, pronto, gravou, está gravado no nosso banco de dados, está gravado lá para a gente poder pesquisar. Então, para que não tem muito segredo. A única coisa que vai exigir um certo nível de abstração de vocês é imaginar que essa lista é a tabela, é a entidade que a gente está gravando. Se vocês conseguirem ter essa abstração de que essa lista é a tabela, é a entidade, pronto, porque aqui no TimeDB é muito simples de usar. Não, realmente não tem muito segredo. Tá bom? Bem tranquilo mesmo. Certinho até aqui, gente? Dúvidas, perguntas? Pergunta, é bom quando vocês perguntam. O áudio melhorou? Conseguiu terminar todas as atividades dos outros professores? Como é que tá? Tranquilo? Tá indo? Tem que ir, André, não pode desanimar, não. Essa semana a gente deve ter mais respostas sobre o que vem pela frente, quais são os formatos, né? Gente, assim, não é fácil para ninguém, não, né? O mais importante é que vocês não desanimem, tá? Entendam que é uma situação que está muito acima de todos nós, né? Sobre o que fazer, né? É uma situação de mundo aí. E é importante que vocês mantenham firme, né? E até tentem usar esse momento aí como uma válvula de escape mesmo, que senão vocês vão ficar vivendo só de Covid.
A gente, como diz, vai acertando, né? Vai melhorando, né? Não fica tão pesado, né? Para todo mundo. Mas a gente espera que dê tudo certo, né, gente? E confiamos que vai dar, né? Como diz assim, assim esperamos que passe logo, né? É o hábito, né? A gente vai se habituando, se acostumando, se adaptando. E, né, vamos ver até onde vai tudo isso. Vamos lá. Então tá bom. Gente, essa parte de gravação, eu só queria deixar bem claro para vocês que é muito simples mesmo, tá? Bem tranquilo. Agora, se a gente voltar aqui no design, e se a gente executar, vocês, se a gente executar isso aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai carregar, ele vai gravar, e como que a gente vai enxergar, né, esses valores que ele tem aqui para nós, tá? Esse é o próximo passo que a gente vai fazer. E a partir da semana que vem, né, considerando que eu combinei com vocês a ter esse. E aí, Start não está funcionando, como já era de se imaginar, né? Deixa ele abrir de novo. Aí, quinta vai ficar para vocês terminarem a atividade, vai até, né, até na quinta mesmo. Vocês terminam alguma coisa, vai dar E agora, o que, que a gente vai ver? Como que a gente consegue visualizar se essa informação foi salva ou não foi salva no banco de dados? Né? A gente vai tentar descobrir isso, né, a partir de agora. Tá? Então, está aqui carregando o nosso emulador. De novo, para vocês testarem, a gente tenta baixar o aplicativo lá do App Invento, ou tenta jogar no seu celular, instalar, vale a pena, fica mais legal. A próxima aula de vocês é 9 horas, né? Então se eu atrasar um pouquinho, vocês não me xingam, não. Vocês também atrasaram. Quando tudo isso passar, a gente vai comer pizza, Deus quiser. Então tá aí. Agora vai carregar, se esperamos, beleza? Então, modelo, né? Eu vou colocar aqui o modelo. Projeto é 1999. E a cor é por ele. Vou clicar aqui no salvar. Reparem que isso aqui não aconteceu nada, né? Tipo, nada, não tem nada de novo aqui na nossa tela. Mas, teoricamente, ele tem que ter gravado isso lá no nosso TimeDB, tá? Então, vou fechar aqui e a gente vai fazer algumas alterações agora para ver como que funciona, como que isso aparece lá para nós. Deixa eu só apagar esse diga que eu esqueci. Vamos lá, beleza. Já deu erro no start, já vou ter fechado. Então, não vai render. Então, tá bom. O que a gente vai fazer agora? Duas coisinhas, tá? Primeira coisa, até para vocês criarem esse hábito. Todas as vezes que o usuário gera um evento, como clicar no botão salvar ou querer ir para uma tela, é importante você dar um retorno para ele, tá? Então, ele tem essa opção aqui que é o notificador, tá? Notificador, tá aqui, ó, certo? A gente vai incluir ele aqui na nossa tela. Repare que ele também é um componente invisível, ele aparece aqui do lado, tá em DD, tá? Esse notificador nada mais é do que uma telinha que aparece, uma janelinha que aparece dando algum tipo de mensagem, tá bom? Então, a gente pode mudar ele aqui, qual que é o tempo que ele vai durar, qual que é a cor que ele vai aparecer. Então, por exemplo, eu quero que ele apareça azul e branco, né, em homenagem ao Cruzeiro, né? Então, a gente vai deixar nesse formato para ver o que acontece. E é um recurso muito fácil de usar e que dá uma enriquecida aí para você trabalhar, né? Ele tem esses métodos aqui, né? Que quando aparece, depois desaparece e tudo mais, mas a gente vai usar isso aqui, ó, mostrar alerta. A gente vai incluir ele aqui, e aqui repara que esse aviso que ele vai mostrar é simplesmente um alerta. Então a gente vai linkar.
Feito. Ah, Bruno, seria interessante a gente limpar os campos lá, ajustar o modelo texto, tá? Pegar aqui e passar para ficar em branco. Prontinho. Cor. Então, dar esse feedback para o usuário é uma coisa que é importante, que a gente precisa de criar o hábito. Tá? A gente precisa criar esse hábito. Bom, então, isso é importante. Segunda coisa, como que a gente vai ver se isso foi gravado ou não? Tá? A partir da próxima semana, então, vocês vão construir um CRUD completinho. Incluir, excluir, atualizar, pesquisar. Hoje, só para a gente visualizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos incluir aqui, na nossa tela inicial mesmo, vou colocar como legenda, tá? Aqui embaixo. E vou colocar assim. E aí, nós vamos fazer o seguinte, até para a gente ganhar tempo. Vou colocar uma... Deixa eu ter que colocar um organizadorzinho aqui. A largura de 100%. Altura de 10. Vou colocar aqui uma legendinha. E aqui na frente a gente coloca uma caixinha de texto. Vou só renomear ela aqui para usar para pesquisar. E a gente vai incluir um botãozinho aqui na frente agora. Coisa assim. Ver se a tela vai ficar bonitinha desse jeito. Para a tela ficar mais organizadinha, gente, o que vocês podem fazer é definir a largura aqui. Ó, tá? Por exemplo, você pode falar que essa aqui vai ocupar 15% da tela, ficou pequena. 20% da tela, ainda continua pequena. 25% da tela, valeu. Esse outro aqui vai ocupar 30% da tela. Então, 45%. Esse último botão aqui, a gente coloca ele como 25 também. Pronto, tá bom. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai digitar a placa do carro aqui e vai mostrar o resultado aqui embaixo. Eu vou colocar uma legenda aqui embaixo e vou chamar ela de... Tá. Para eu não tomar muito tempo de vocês, eu vou colocar 3 legendinhas aqui. Tá? Esse resultado. Texto 1. Vou mudar os nomes para mais fácil. Então, e vou mudar esse aqui para 0. O objetivo é simplesmente a gente conseguir pesquisar a placa digitada aqui. Tá? É o único objetivo. Vou apagar a dica aqui, que eu sempre esqueço. Beleza. E agora a gente vai fazer esse buscar funcionar. Bom, como que esse buscar vai funcionar? O buscar é o botão 2. Vai, de novo, quando o usuário clicar nele, qual que é o comportamento que a gente espera? E aí vem de novo, qual que é o comportamento? Pegar a placa digitada e pesquisar no banco de dados. Então, a gente vai, mesma coisa, continuar trabalhando com a ideia de lista, porque se a gente for no banco de dados e encontrar alguma coisa, significa que ele vai trazer uma lista, tá bom? Então, vamos lá. O TimeDB, ele tem um bloco aqui que obter valor, que vai no banco de dados, que vai lá no nosso arquivo e recupera aquele valor, tá? A partir de um rótulo. Então, a gente vai usar ele, tá? A gente vai usar ele. Só que repara que ele é um bloco que ele tem que encaixar, que ele não encaixa diretamente aqui dentro do clique do botão 2, porque o clique é aquele botão de ação, né? A gente consegue encaixar uma coisa que vai ser executada. Esse bloco em roxo aqui, ele não encaixa. Por quê? Porque ele é um bloco de retorno de resultado. Então, a gente vai usar de novo aquela variável.
tá? Então, a gente vai ajustar o valor da variável para esse retorno. E aí, repara que a gente consegue encaixar isso aqui dentro. Aí, fechou. Certo? Aí, fechou. Porque agora ficou bonitinho. Por quê? Eu vou no banco de dados e vou obter um valor a partir de um rótulo. Qual que é o rótulo? O rótulo é o que tiver sido digitado no campo de pesquisa. Então, a gente vem no TXT pesquisa, seleciona o TXT pesquisa texto, beleza, vai pesquisar por ele. Se por acaso ele não encontrar o rótulo que existe lá, como a nossa variável carro aqui, ela é uma variável que está considerando lista, a gente vem aqui e manda ele criar uma lista. Então é o seguinte, digito a placa tem lá no carro, a placa tem no banco de dados, ele vai trazer modelo, cor e placa e vai jogar nessa lista aqui. Não tem aquela placa digitada, ele vai jogar uma lista vazia. Tá certo? Então, é uma lógica que a gente está criando para a gente trabalhar, de novo, com entidade, tá? É uma lógica para trabalhar com entidade. Tá dando para entender, gente? Posso seguir? Qual que é o feedback? É engraçado, porque na hora que eu pergunto conteúdo, ninguém responde. Na hora que eu bato papo, né, todo mundo vem e fala. Tá bom, vou seguindo. Tá? Vai ter uma atividade dessa para vocês aperfeiçoarem lá também, tá bom? Vou postar no Facebook, no WhatsApp e no YouTube. Então, tá bom. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que usar um controle aqui, tá? Se então, se não. Por quê? Se a lista carro, se a nossa variável carro, ela for uma lista vazia, significa que não existe aquela placa gravada lá. Se a nossa variável carro for uma lista preenchida, significa que aquele carro está gravado lá no TimeDB. Então, a gente vai fazer uma lógica a partir de se a lista está cheia ou se ela está vazia. E aí, a gente tem aqui, né, no nosso menu listas, é lista vazia? A gente vai usar ele, tá? E a gente vai usar ele para a nossa variável carro. Pronto. Se variável carro for vazio, significa que o valor do rótulo não existe. Então, tá aqui, o valor do rótulo não existe. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos usar o nosso notificador, né? Vamos mostrar um alerta para o usuário falando que não existe o carro cadastrado, né? Pronto. Agora, se aquela placa existe, significa que a nossa lista está cheia. Então, a gente vem para o se não. If, else, else. Beleza? Não se esqueçam disso. Se existe, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar naquelas 3 legendas que a gente colocou lá, os valores que estão vindo da lista. Então, a gente vai pegar aqui o texto 0 e vamos ajustar o texto dele. Texto 0.texto e vamos passar um texto para ele. Tá? Aí a gente vai mostrar modelo, placa, cor. Tá? De onde que vão vir essas informações? Vão vir da lista, tá? Eles vão vir da lista que a gente tem, certo? Que está apontada pela nossa variável carro. Aí eu vou voltar aqui no nosso desenhozinho de novo para a gente lembrar. Tá? A primeira posição da lista é o modelo. A segunda posição da lista é a placa. A terceira posição é a cor. Isso aqui nós que vamos definir. Tá? Então, na minha lista, a gente vai ter aqui modelo, aqui placa e aqui cor. Ponto final, porque nós definimos isso. Ou seja, a tabela, a entidade carro, ela está representada dentro daquela lista. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso aqui agora? De novo, lá na lista tem uma opção aqui que é índice na lista. Tá? Índice na lista. Agora, tem uma opção também que é selecionar o item da lista. E esse aqui é o que a gente usa bastante. Quando a gente quer saber a posição, a gente usa esse bloco índice. Quando a gente quer saber o conteúdo que está gravado, a gente usa esse selecionar item. Então, a gente vai usar o selecionar item. Tá? E o selecionar item é bem tranquilo de trabalhar, porque a gente passa a lista e qual que é o índice. A nossa lista, o índice, a gente vai pegar aqui da matemática mesmo e falar que, por exemplo, o texto 0 é o 1 significa que é o modelo.
agora, eu vou copiar e colar aqui, porque nós vamos falar que o texto 1 vai ser para a posição 2, que é a placa. Vai ser para o índice 3, que é o modelo. Então, isso aqui é uma forma bem básica de fazer pesquisa usando TimeDB, tá? É bem simples, bem primordial, mas dá para a gente trabalhar, tá bom? Então, alguma dúvida até aqui no momento? Enquanto vocês vão pensando, vão digitando aí, eu vou abrir o Starter e subir o emulador aqui. Dê uma analisada aí, ver quais são as dúvidas. Já são 8 horas, não vou atrasá-los muito, não. Sei que tá muita gente querendo jantar já. Gente, vocês vão ver que, assim, eu estou trabalhando com vocês muito a Pepinvento, até assim, até nem era muita a intenção trabalhar tanto tempo assim com a Pepinvento, mas o Pedrão está aqui, não deixa eu mentir, não dá para rodar Android Studio, sabe? Não dá, Android Studio precisa de máquinas muito boas, então, assim, eu vou trabalhar bastante com a Pepinvento com vocês, tá? E assim que a gente retornar, a gente faz aulas com o Android Studio, usando os computadores lá do laboratório, né, que estão preparados, acho que tem 12 GB de RAM, né, tem placa de vídeo, sei que muitos de vocês estão acompanhando por celular, né, então, assim, eu não vou trabalhar com o Android Studio justo por isso, tá? Mas vocês não vão ser prejudicados, não, podem ficar tranquilos, nem que eu tenha que depois fazer um curso lá para vocês, do jeito que vocês quiserem, para a gente repor esse conteúdo, ninguém vai sair prejudicado, não, tá bom? Então tá aí, gente, ó. Vou digitar aqui o modelo. Vou colocar aqui e a cor azul. Prontinho. Repara que eu vou salvar, carro cadastrado com sucesso, aquela notificação que tinha pedido, limpamos o branco, né? E a nossa placa foi AA111. Eu vou tentar pesquisar essa placa aqui embaixo agora. AA1111. O teclado sobe, aí ele atrapalha. Repara que quando a gente faz isso, ele preenche aqui embaixo. Se a gente colocar uma placa diferente, ó, o carro não existe, mas a gente não limpou, não está aparecendo. Beleza. Vou fechar aqui o emulador e vou conectar de novo. Tá? Então, repara, fechei o emulador, estou conectando de novo, justamente para a gente testar, para ver se isso fica persistido ou não lá no banco de dados, tá? Enquanto vai carregando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um CRUD completinho, tá? Eu vou postar isso no YouTube para vocês, as videoaulas, de um CRUD completinho. Estou fazendo lá com o cliente, até pensei na situação lá do aplicativo do Wagner, lá do Disque Bebidas que ele montou, né? Se quiser cadastrar cliente e tal, uma coisa bem simples mesmo, só para a gente estar conhecendo esse recurso, tá? E aí, no final, a gente vai tentar usar um outro recurso visual de lista e tudo mais, só para vocês conhecerem e ficar uma coisa mais fácil de estar trabalhando também, tá? Mas esse é o objetivo. E aí, a hora que a gente terminar, a gente passa para o Firebase. E vamos vendo o que mais tem pela frente. Ô, Ana, pode, não tem problema não. A única coisa que eu peço para vocês, se vocês forem usar, é que vocês tentem explorar algum recurso, né, diferente, incluir telas a mais, recursos a mais, mas pode sim. O Pablo mesmo mandou um joguinho lá, que é usando sensor de movimento e tudo mais, né? Então, assim, não tem problema não, pode usar. Mas pensa coisas do dia a dia que vocês podem querer fazer e tudo mais, né? Nesse momento de coronavírus, talvez vocês tenham alguma ideia, manda bala, tá? Gente, então, mas não tem problema não. Então, assim, retomando aqui o nosso aplicativo, repara que eu fechei o emulador, abri de novo e agora eu vou pesquisar de novo aquela placa, A1111, e buscar. Repara que ele mostra Gol, placa cor. Isso aqui mostra o quê? Esses valores, eles foram persistidos, eles foram gravados dentro de um arquivo que está dentro no nosso caso aqui do emulador. Se fosse dentro de um celular, dentro do celular. Não é mais aquele negócio que funciona só na hora que a gente está executando, não é só mais em memória RAM, né? Mas está gravado, está persistido, tá bom? Então, assim,
Uma coisa bem simples, mas que é extremamente útil para construir aplicativos, tá? Aqui você pode pensar, tá, fazer uma agendinha de atividade aí para as atividades remotas, né? Do jeito que de um lado, né? Mas por enquanto o aluno cadastra tudo, mas daqui a uns tempos a gente pode jogar isso no banco de dados, o professor cadastra e mostra para o aluno, tá? Vocês podem pensar em fazer uma agenda de contato, certo? É muita coisa, é muito recurso que dá para fazer. Uma lista de compra ou de contas a pagar que todo mês você tenha. Então, assim, dá para fazer bastante coisa aqui com esses recursos, tá bom? Então, e aí, de novo, né? A gente pode pesquisar, cadastrar outras coisas aqui, né? Modelo, dieta, placa, né? Mais fácil de lembrar, né? Prata. Mostra, né, o cadastrado com sucesso. Erro. Se a gente vier aqui, apagar e digitar o 888, tá? Eu digitei errado. Não deu certo. Será que eu digitei a placa diferente? Vou cadastrar outra aqui. Jeta 1. Placa do Jeta 1 vai ser Y7777. Cor. Vermelho. Cadastrado com sucesso. Igual, vamos lá. Y7777. Tá? E deu erro. Vamos ter que descobrir qual que é esse erro. Por que ele não está pesquisando aqui e não está atualizando aqui embaixo. Tá bom? A gente vai ter que descobrir isso aqui para a gente resolver esse probleminha que nós estamos aí no nosso botão. Tá? Isso aqui é um desafiozinho aí para a gente ir pensando. Tá bom? Aqui, teoricamente, ele está pegando o texto da pesquisa e está atualizando aqui embaixo. Só que ele não está fazendo isso duas vezes, né? A gente vai descobrir o que que é. Agora, de bate-pronto, você não tem nem ideia por que ele não está pesquisando, porque não faz nem sentido. A gente vai debugar e vai achar, tá? E aí eu posto a solução para vocês. Joia? Se alguém achar o erro também, me conte. Joia? Gente, eu vou parando por aqui, tá? Depois eu vou descobrir esse erro e posto para vocês qual que é a solução. Mas porque eu sei que vocês têm aula, vocês têm outros afazeres, eu não vou me prolongar, não. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, manda para mim aí, não fiquem receosos, tá? Se tiverem alguma sugestão de melhoria, se a aula não estiver indo bem, por favor, fala aí que a gente vai tentando melhorar, tá? Estou tentando não comprometer muito, ocupar muito tempo de vocês, mas sei que às vezes a gente prolonga, a gente passa umas atividades maiores, tá? Mas é assim mesmo, tá? Muito obrigado pela paciência, pela adaptação, né? Pela adaptabilidade que vocês estão tendo nesse momento, e no final vai dar tudo certo, tá bom? Vou terminar a gravação, já encaminho para vocês. Boa noite, boa aula, boa semana para vocês, a gente vai conversando. Fiquem com Deus, se cuidem aí, né? Fiquem espertos aí, Três Corações já tem alguns casos, né? Se cuidem aí para a gente não ter dor de cabeça, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau.